bem, meus amados e queridos irmãos, estamos novamente aqui para louvar e exaltar ao Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nesse dia tão importante que é o domingo, o dia do Senhor, o dia que nós tiramos para louvar e exaltar o nosso Deus, estarmos mais unidos uns com os outros, estarmos, acima de tudo, compartilhando o seu amor, da sua graça para com a nossa vida. Amém? Vamos agora nesse instante nos levar a Deus em oração, pedindo a sua direção, a sua sabedoria para o nosso culto, que Ele possa aceitar o nosso louvor, a nossa gratidão, e orar também pela nossa igreja, orar pela nossa denominação, que completa 119 anos de existência. Ontem tivemos um culto online, diretamente lá de Brasília, um culto das nossas lideranças, da nossa denominação a nível nacional, um culto de gratidão a Deus por 119 anos. Eu espero que você tenha assistido. Caso você não assistiu, está disponível no canal da ICEB no YouTube. Você poderá assistir depois, com mais calma, com a sua família, e estar realmente louvando ao Senhor. Vamos orar ao nosso Deus, pedir a sua direção para a nossa vida. Oremos ao Senhor. Ó Deus, obrigado, ó Pai, por esse momento maravilhoso, por estarmos aqui, ó Deus, na Tua graça, na Tua presença, para estarmos, ó Deus, realmente louvando ao Senhor e exaltando o Teu santo e bendito nome, ó Pai. Fala conosco, fala aos nossos corações, usa, ó Pai, este canal, da qual nós estamos usando para os nossos cultos, apesar de não podermos estar presencialmente, mas estamos unidos em um só Espírito e proclamando a Tua palavra. Tudo isso seja para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Que tudo isso seja para o Teu engrandecimento. Obrigado porque o Senhor é um Deus verdadeiro e vivo, um Deus que não despreza o Teu povo, a Tua igreja, um Deus que tem plantado a Sua palavra no nosso coração, e que ela encontre, Pai, um solo fértil, um solo realmente abençoado para que ela possa crescer e frutificar, ó Pai. Abençoa, Deus, enfim, ó Deus, a cada família, a cada povo. Esteja conosco, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Vamos cantar aquele cântico que nós conhecemos? Os irmãos sabem de cor. Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus. E depois falar, a aliança do Senhor eu tenho com você. Não existe mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te abençoar e para te dizer, perdoa-me, meu irmão, né? Vamos cantar então? Vamos louvar então o nosso Deus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti. Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti, juntos lado a lado, andarmos com Jesus, e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, Tua vida trouxe a nós. A aliança do Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue do
você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa minha irmã. Eu sou um com você, eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Amém. Louvado seja Deus, que Ele seja exaltado sobre todas as coisas. Nós somos um só corpo em Cristo. Nós fazemos parte da família de Deus, do povo que um dia irá morar nos céus com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos dar continuidade então ao nosso culto. Eu vou ler um texto da Palavra de Deus em Atos capítulo 8, versículo 1 até o versículo de número 8. O texto base que eu estarei depois trazendo a palavra, o recado do Senhor, que é um texto que fala sobre a igreja. E nós estamos celebrando nesses dias 119 anos de existência da nossa denominação, a Igreja Cristã Evangélica do Brasil, da qual a Igreja Cristã Evangélica de Interlagos também faz parte, da qual nós somos arrolados, né, ao rol de igrejas pertencentes à denominação, e a ICEB é a nossa igreja mãe, e nós, assim, louvamos a Deus pelas demais igrejas, por esse trabalho importante que é feito com seriedade ao redor do mundo. Eu vou ler para vocês esse texto, que você poderá, assim, meditar, né, no seu coração, esse texto importante da Palavra de Deus, que diz o seguinte: E Saulo aprovou a sua morte. No mesmo dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram muito sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo a cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes Cristo. Unânimes, as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele realizava. Pois os espíritos imundos saíam de muitos possessos, gritando, muitos e vários paralíticos aleijados foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Amém. Louvado seja o Senhor. Houve grande alegria naquela cidade, por uma igreja que estava assim, crescendo para a honra e glória do nosso Deus. Eu vou passar agora novamente um slide que eu passei já no domingo passado, sobre a história da ICEB. E você poderá assim também acompanhar, talvez você não viu esse slide, que você poderá assim acompanhar, estar também orando, né? Vamos ter depois um momento agora de oração em prol da nossa denominação, das nossas igrejas, tá bom? Que você possa assim meditar. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer.
formados já os negros batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem de Cristo ao lado aqui esmorecer e a luta desertar, lá no céu não há de o prêmio receber, que os crentes vão ganhar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Vamos orar então para a nossa denominação, para que Deus possa nos abençoar poderosamente. Abençoar nossas igrejas, nossos pastores, nossos missionários, todos aqueles que estão revestidos de autoridade. Que Deus possa abençoar aqueles que estão passando por batalhas, alguns pastores talvez, alguns líderes. Que Deus dê sabedoria à nossa presidência para que possamos assim ir avante, servindo ao Senhor. Oremos ao nosso Deus. Ó Pai, obrigado Deus por mais um momento na Tua presença. Obrigado porque o Senhor está com a Tua igreja, por esses louvores que nós estamos cantando, pela leitura da palavra, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Eu oro, Pai, de maneira especial pela nossa denominação, por cada líder, ó Pai, da Tua igreja, ó Pai, espalhado aqui ao redor do Brasil e fora do país também. Muitos missionários estão pregando o Evangelho pelos campos afora, que o Senhor possa cuidar de cada um deles, dar sabedoria, dar discernimento, para que eles possam estar firme e forte com o Senhor, ó Deus, não desanimando jamais. Enfim, ó Deus, abençoa, Pai, nossa presidência, nossa denominação, dê sabedoria ao nosso presidente, dê sabedoria, ó Deus, a todo o conselho, as meares, ó Pai, que o Senhor possa abençoar que a nossa denominação continue sendo uma igreja neotestamentária, uma igreja comprometida com a Tua palavra, com o Teu Evangelho. Ó Deus, que ela possa pregar com alegria, com singeleza de coração. Ó Deus, realmente esse Evangelho vivo e verdadeiro, que transforma o coração e a vida de muitas pessoas, ó Pai. Venha, Deus, realmente estar, ó Deus, com a nossa igreja em especial, que a nossa igreja seja uma igreja forte, uma igreja verdadeira, uma igreja bíblica. Continue sendo, ó Pai, uma igreja que não tenha medo do inimigo, mas que possa estar enfrentando as ciladas do inimigo com fé, com dedicação. Toma nossa vida em Tuas santas mãos, Pai, nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Dando continuidade, vamos agora então ouvir a palavra do Senhor, o recado do Senhor ao nosso coração. Nós sabemos, como nós aqui bem temos falado, né, a ICEB, ela é uma igreja neotestamentária, uma igreja preocupada e que dá uma ênfase muito grande com relação à pregação da palavra. E a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nos nossos artigos, né, de confissão de fé, ressalta que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia é inspirada por Deus. E assim nós cremos, né? Claro, isso está revelado não só, isso não está expresso só na nossa confissão de fé, mas a própria palavra de Deus ressalta a importância da Bíblia em nossas vidas, a importância da palavra de Deus na vida da igreja. E nesse texto que nós acabamos de ler, que nós lemos para a nossa meditação, de Atos capítulo 8, versículo 1 ao versículo 8, mostra aqui, falando um pouco do começo da igreja, os primeiros passos que a igreja cristã deu em toda a sua história. A igreja estava lá em Jerusalém, a igreja estava crescendo, ganhando pessoas para Cristo, estava sendo uma bênção, mas só que aconteceu na igreja naquela época uma dura perseguição. Uma dura perseguição. Tanto é que Estevão, né, foi morto,
Se você ler o capítulo 7, no finalzinho do capítulo 7, né, Estevão foi apedrejado, foi morto, foi martirizado, né? Claro que ele morreu e não negou a Cristo de maneira alguma, né? Um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, né? Um servo do Senhor, líder na igreja, né? Estevão foi apedrejado, e Paulo, diz o texto aqui, que na época ele ainda se chamava Saulo, né? Saulo de Tarso. Saulo, aqui no versículo 1 do capítulo 8, fala: e Saulo aprovou sua morte. Né? Paulo era ferrenho perseguidor da igreja. Paulo foi implacável naquele período, até que ele consentiu na morte de Estevão. E esse texto aqui fala, no versículo 3, capítulo 8, versículo 3, que fala que Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. Olha só a atitude de Paulo, né? Como Paulo, Deus transformou a sua vida. Paulo era um duro perseguidor da igreja, entrava nas casas, pegava as pessoas, homens, mulheres, sei lá, crianças, que for, e entregava para ser preso, carcerado, até mesmo mortos pelas autoridades. Ele tinha carta branca para isto, era um ferrenho perseguidor da igreja. Ele era um homem que talvez na sua mente pensava: olha, eu estou fazendo isso para agradar a Deus, né? Porque esses homens, esses cristãos, segundo o conceito de Paulo e de muitos judeus da época, eles estão pervertendo a nossa fé, estão sendo implacáveis aqui, nos atrapalhando com relação a isso. Mas nós vemos que Deus realmente estava agindo ali no seio da igreja, houve uma dura perseguição, e a igreja se espalhou por vários lugares, por várias regiões. Até que fala aqui, que no versículo 8 fala, no versículo 1 fala: no mesmo dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para a Judéia e Samaria. Então, ou seja, as pessoas tiveram que sair de casa, deixar seu lar, a sua família, e ir para outras regiões. E muitos ali não negaram a Cristo, foram fiéis a eles. Muitos foram mortos. É uma história muito triste, né, essa parte de perseguição. E que hoje se repete até os nossos dias. Há muita perseguição, né? Perseguição contra os cristãos ao redor do mundo. Grande parte dos cristãos ao redor do mundo vive sob perseguição, sob o risco de morrerem, sob o risco de perder as suas vidas porque seguem a Cristo. Então, qual é a nossa atitude como igreja? Fechar nossos olhos? Não. Virar as nossas costas? Não. Nossa obrigação como povo de Deus é orar por esses irmãos. Nós não podemos ir lá defendê-los, mas nós podemos orar, e Deus há de ouvir nosso clamor, porque nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que pode todas as coisas. Então eles foram perseguidos, tiveram que sair de casa, né? E aqui fala no versículo 4 que os dispersos estavam pregando o evangelho por onde quer que estavam sendo dispersos, por onde quer que eles iam, eles pregavam a palavra de Deus, né? A preocupação com o evangelho. Nós vemos que era uma igreja saudável. Nós estamos aprendendo na escola dominical sobre uma igreja saudável. Era uma igreja que se preocupava, por mais que era dura a sua vida, enfrentava dura perseguição e tristeza, mas era uma igreja que pregava o evangelho, que não abandonava jamais ao Senhor, né? O propósito, o chamado de Deus. Era uma igreja que entendeu a incumbência que era levar avante o evangelho de Cristo, né? O evangelho do Senhor, né? E assim eles foram, pela Judéia, pela Samaria. Samaria é a terra dos samaritanos. Os samaritanos não se davam com os judeus. Imagina só a dificuldade que esses irmãos devem ter enfrentado pelos lugares afora, longe da sua casa, longe do seu conforto, longe dos seus alimentos, tendo que lutar pela sobrevivência. E Paulo perseguia a igreja até o dia que Paulo se encontrou com Jesus. Olha que maravilha. O homem que era perseguidor, ele se encontra com Cristo e a sua vida é mudada. Então, ou seja, nós vemos aqui uma igreja que marcou a história. Uma igreja que teve algumas marcas importantes aqui, que nós podemos assim ressaltar. Uma igreja que vivia o evangelho de Cristo, uma igreja que não parou, porque se a igreja de Jerusalém tivesse parado, desanimado, se os irmãos ali de Jerusalém tivessem desistido de Jesus,
talvez a igreja não chegaria hoje no ponto que está. Talvez nós não estaríamos ainda salvos, porque a igreja se espalhou ao redor do mundo, até chegar aqui no Brasil, até chegar no nosso bairro e alcançar cada um de nós para Cristo. Até Deus usar pessoas para falar conosco. Ou seja, isso mostra que Deus é soberano sobre todas as coisas, que Deus está no comando, por mais que seja duras dificuldades, Deus está no comando. Nós atravessamos momentos difíceis, meus amados irmãos, saibam disso. Nós podemos ter certeza que toda dificuldade visa o nosso crescimento e fortalecimento espiritual. Nós vemos que a igreja, em toda a sua história, há mais de 2000 anos de história, ela enfrentou muitas batalhas, muitas dificuldades, perseguição, seus templos foram apedrejados, foram incendiados, irmãos foram queimados vivos, foram lançados aos leões, foram degolados, crucificados, ou seja, esquartejados, foram jogados nos calabouços, nas prisões. Ou seja, quantas lutas a igreja passou, mas em todas essas dificuldades a igreja permaneceu firme e a igreja foi vencedora. Então, ou seja, nós podemos tirar como lição que, por mais que nós estamos passando agora um momento difícil, que nós não podemos nos reunir, não temos essa liberdade, mas sabe, meu amado irmão, que Deus está usando isso para nos fortalecer, para que possamos estar firmes e fortes, não desanimando jamais daquilo, da graça e do poder do nosso Senhor. Então era uma igreja realmente viva. Uma das marcas era que era uma igreja que não tinha medo frente à perseguição. Não tinha medo frente às dificuldades. Não era uma igreja que parava totalmente suas atividades. Não, ela continuava. Ela continuava indo. O nosso tema para o aniversário da nossa denominação é a ICEB continua. Se você parar para pensar quantas dificuldades os irmãos que plantaram essa denominação, as nossas igrejas, enfrentaram. Eu estava vendo um dos livros que eu até mencionei semana passada para os irmãos, que fala da história da ICEB, que conta a história de Archibald McIntyre, que ele era que foi um dos primeiros missionários que veio da Inglaterra para pregar o evangelho. E ele pregava o evangelho com muita alegria. E ele começou a aprender o português, né? Quando ele estava assim inteirado do português, ele tocava violino, ele ia para o Brás, aqui na região do Brás, os irmãos conhecem muito bem. Parava lá numa esquina e começava a tocar e cantar. Isso em 1900, bem no começo, 1905, por aí, nesse período aí. As pessoas, o que faziam? As pessoas zombavam dele. Porque ele tinha dificuldade, claro, com o português. Mas ele cantava e pregava o evangelho. Alguns meninos jogavam tomate. O povo incitava os meninos a jogarem tomate nele. Para que ele pudessem parar de pregar o evangelho. Mas ele continuou firme. Foi um missionário que andou por várias regiões, principalmente em Goiás, na região do Araguaia, né, uma região desértica, uma região de muita mata. Mas ele chegou com muita dificuldade. Ele chegou ali pregando o evangelho para aldeias indígenas e tudo mais, né? Então, ou seja, foi um grande exemplo de Deus. E tantos outros que passaram por dura perseguição, mas permaneceram firmes. Então, essa igreja, uma das marcas, era que era uma igreja que estava firme em frente às dificuldades, né? Frente às dificuldades. Era uma igreja, versículo 4, que não temia anunciar a palavra, que não arredava o pé. Aqui diz, no entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Por mais que eles perderam suas casas, tiveram que deixar a sua cidade, mas eles não deixaram de pregar o evangelho. Meu amado irmão, por mais que seja dificuldade, nós não podemos deixar de pregar o evangelho. Temos várias maneiras. Estamos usando essa maneira, que é a maneira eletrônica. Eu sei que é difícil, talvez, mas estamos usando essa maneira para poder falar de Cristo. Que nós possamos falar de Cristo para os nossos parentes, para os nossos amigos, para os contatos que nós temos. Nós podemos, de outras maneiras, usar outras maneiras para falar de Cristo. O que não podemos deixar é de anunciar, de proclamar. Porque a igreja é um agente que serve para proclamar o evangelho, da qual Deus chamou com esse propósito. Então não desanime, continue firme. É uma igreja que anunciava em frente à dificuldade, espalhando pela Samaria, espalhando-se pela Judéia. Alguns chegaram em Antioquia, na Síria, em outras regiões, na Grécia e tudo mais. Por mais que eram perseguidos, eles pregavam o evangelho e anunciavam o evangelho. Outra marca importante, né, que nós vemos aqui era que Deus usava aqueles homens. Né? Filipe, aqui diz o texto, versículo 5 até o versículo de número 7, que Filipe desceu, né, a Samaria. Como eu falei a vocês, era uma cidade difícil, os samaritanos não estavam com os judeus,
né, eles tinham essa disputa, né? Os samaritanos, para vocês terem uma ideia, eles seguiam somente os 5 primeiros livros, até hoje, eles seguem só os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, né, o Pentateuco, ou melhor dizendo, a Torá. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio era o livro que eles seguiam, que eles assim obedeciam. Os outros eles rejeitavam. Era um povo muito difícil, mas Deus mandou Filipe lá e Filipe foi. Filipe foi e pregou o evangelho, né? Pregou o evangelho àqueles irmãos que estavam lendo. Depois Filipe pregou para o eunuco, aquele etíope. Olha só, né? A disposição. Uma das marcas dessa igreja era a disposição de estar ouvindo e indo para onde Deus assim tivesse enviado. E assim Filipe foi, pregou para Samaria, depois alcançou os etíopes. E com certeza igrejas foram plantadas nesses locais. A Etiópia tem uma igreja até hoje, que vem desde essa época de Filipe. Filipe pregou para o eunuco volta para a Etiópia e volta como missionário, alcançando pessoas para Cristo. Quando os apóstolos, né, os primeiros cristãos chegaram na Etiópia para a evangelização, fizeram a colheita, porque via muitas pessoas que já tinham a esperança da salvação, né? Então Deus fazia grandes resultados com aquela igreja. Aqui diz que Filipe expulsava muitos demônios impuros de muitas pessoas, né? Orando, e Deus, através dele, curando muitas pessoas ali, como foi o caso de muitos paralíticos e aleijados, como diz aqui no versículo 7. Ou seja, era uma igreja firme e forte, uma igreja que enfrentou as dificuldades, né, com alegria e com esperança, uma igreja corajosa, né, porque por mais que seja, eles iam pregar o evangelho por onde quer que Deus os mandasse, por mais que chegasse lá e fossem correr o risco de ser perseguidos, eles iam. Era uma igreja de coragem e uma igreja disposta, que havia disposição. Então, qual era o resultado, né, de todos esses pontos que nós aqui ressaltamos desta igreja? Uma igreja saudável, uma igreja firme, uma igreja que não desanimava jamais de seguir e honrar o evangelho de Cristo. Qual era o resultado que essa igreja tinha? Lá no versículo 8, o autor Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele fala o seguinte: e houve grande alegria naquela cidade. Houve grande alegria naquela cidade. Ou seja, meus amados irmãos, quando a nossa igreja ela passa a ser uma igreja fiel ao Senhor de todo o seu coração, uma igreja que não teme as dificuldades, que não se abate, mas que permanece firme e forte, que não desanima, não se entrega, uma igreja realmente corajosa, que por onde quer que vá, é uma igreja que se põe à disposição para pregar o evangelho, que leva a pregação do evangelho com muita seriedade, uma igreja da qual tem disposição em servir ao Senhor, que não tem preguiça, mas que tem disposição a servir ao Senhor, e que Deus usa e capacita, e que deixa que o Espírito Santo possa capacitar, é uma igreja que vai proporcionar, aonde ela está plantada, grande alegria. Que aquela cidade há de ser, de experimentar os grandes resultados que aquela igreja tem ali promovido. Nós estamos ali no bairro de Interlagos, na nossa região aqui toda de Interlagos, estamos nós como igreja, que possamos realmente ser assim comprometidos com esses pontos. Com certeza nossa cidade será uma cidade melhor, porque ela poderá conhecer através de nós, não só de nós, como as demais igrejas. Essa deve ser a nossa oração, seja qual for a sua denominação, que nós possamos, que essas igrejas possam ser firmes, que possam, acima de tudo, pregar o evangelho e impactar essa região. Como é que nós transformaremos a nossa cidade? Através do poder que há no nome de Cristo. Que nós possamos entender isto de todo o nosso coração, não desanimar jamais, mas continuar firmes e fortes, servindo ao Senhor de todo o nosso coração, né? Nós teremos e promoveremos uma alegria não só em nossa cidade, mas ao redor do mundo. Quando nós apoiamos e oramos e enviamos missionários, há grande alegria em muitos lugares do mundo, porque o evangelho transforma. Nós vemos Paulo, eu fico imaginando aqui Paulo assolava a igreja, como diz o versículo 3.
tirava as pessoas de dentro de sua casa e os entregava para serem presos, perseguidos. E Deus transformou a vida de Paulo, e Paulo mostra que ele era uma pessoa feliz. Tanto é que nos seus textos, se você ler várias epístolas de Paulo, Paulo fala: alegrai-vos no Senhor, sede graciosos, que vocês tenham gratidão nos seus corações, que apesar das batalhas que o apóstolo Paulo depois enfrentou e foi perseguido duramente, Paulo não demonstrava e não tinha no seu coração tristeza, mas tinha paz e alegria. Talvez eu creio que ele se arrependeu profundamente do que ele fazia. Mas agora Paulo diz, né, que ele é uma nova criatura em Cristo, que as coisas velhas haviam passado e tudo se fez novo. Paulo fala que ele foi crucificado com Cristo. E quem vivia não era mais ele, mas era o Senhor. Ou seja, a igreja, se ela seguir esses passos, ela será uma agência promotora de alegria, de transformação, porque vidas serão salvas por Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Possamos estar firme e forte com esses propósitos, louvando e exaltando ao nosso Deus. Amém? Vamos cantar mais um cântico, mais um hino, para o louvor e a honra do Senhor. Vamos estar agora nesse instante louvando a Deus, exaltando Ele de todo o coração. Você que ouviu a palavra do Senhor, que falou muito às nossas vidas, e que realmente mostra que teremos que ser uma igreja confiante, uma igreja perseverante, uma igreja viva, uma igreja que serve e honra ao Criador, ao Deus eterno e imortal. Amém? Eu vou cantar o hino 389 do nosso hinário, Salmos e Hinos, que é o hino Promessa Bendita, ou melhor dizendo, peregrinando vou pelos montes, dentro dos vales sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida, da nossa existência, e Ele com certeza tem abençoado e há de abençoar nossa família cada vez mais. Eu vou cantar para vocês o seguinte: você possa louvar o Senhor todo o coração. Peregrinando por sobre os montes, dentro dos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, oh aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Sombras à roda, sombras em cima, o Salvador onde ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, junto ao seu lado sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, oh aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando, passos avante para a mansão, mais e mais perto, mestre seguindo, dando louvores da salvação.
celeste, brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma de glória do céu. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Amém. Louvado seja o nosso Senhor, que nós possamos dar louvores, seguir cantando, como diz aqui este hino, que realmente o brilho de Cristo possa encher nossa alma, o nosso coração, para que possamos brilhar como luzes para este mundo perdido que está nas trevas, para que Cristo brilhe em nossas vidas, Cristo brilhe através da nossa igreja, Cristo brilhe através de cada crente, de cada fiel, que Cristo possa realmente fortalecer, né, a nossa igreja, a nossa denominação, que completa 119 anos. Que realmente Cristo possa abençoar nossa liderança, a pessoa do nosso presidente, todos os líderes das regiões eclesiásticas, a cada pastor, a cada educadora cristã, a cada servo do Senhor, que tem construído, que tem colaborado, que é uma pedra fundamental no crescimento da igreja e na edificação do corpo de Cristo. Que possamos, cada vez mais, como povo de Deus, realmente mostrar para esse mundo que a esperança está em Jesus Cristo. Se você está nos ouvindo, saiba que não há salvação fora de Cristo. Não há. Não é a religião que salva, não é o pastor que salva, não é um líder qualquer, religioso. Não são as boas obras. Não é ser bonzinho. Mas é, acima de tudo, reconhecer que sou pecador, que sou falho, se arrepender dos nossos pecados e crer em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Fique com Deus. Estamos terminando nosso culto. Que o Senhor possa abençoar vocês. Que Deus possa fortalecer a sua vida mais e mais. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos fazer oração. Cristo assim nos ensinou, a oração do Pai Nosso, encerrando assim o nosso culto. E nos vemos no nosso culto de oração, que você permaneça firme com Cristo. Não desanime, não fique abatido, triste. Eu sei que não está fácil para ninguém. Não é fácil ficar dentro das nossas casas, muitas vezes sem sair, só saindo para o necessário. Não é fácil. O mundo está vivendo isto. O mundo, não é só o Brasil. Mas nós sabemos de uma coisa, que onde quer que nós estejamos, o Senhor está conosco. E nele nós podemos confiar. Amém? Que Deus assim te abençoe. Amém? Amém. Oremos ao Senhor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a graça e a glória para todos sempre. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje, durante essa semana e para todos sempre. Amém. Amém. Fique com Deus. Nos vemos no próximo culto. Amém.